Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu, do teu, do nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, no Comentando Frases de hoje, na verdade, nós vamos comentar um poema que, na minha opinião, é extraordinário. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei extremamente impactado e eu falei, não, preciso digeri-lo. Que é um poema da Clarice Lispector, intitulado Se Eu Fosse Eu. Antes da gente fazer todos os nossos comentários e todas as nossas reflexões, vamos juntos ler esse maravilhoso poema e ver o que ele tem a nos ensinar e a nos convidar a refletir? Vamos ver o quão a Clarice tem a habilidade com as palavras e pode nos fazer refletir coisas maravilhosas? Vamos lá? O poema dela é Se Eu Fosse Eu, Clarice Lispector. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar: diria melhor sentir. Olha isso. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria? E o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse eu realmente, os meus amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Se eu fosse eu, Clarice Lispector. Meu Deus do céu. Bom, tem muita coisa pra gente refletir aqui, tem muita coisa a ser comentada. Eu acho que é até difícil virar e falar assim, desse poema, qual que é a sua parte favorita? Tudo. Deixe nos comentários a sua parte preferida. Primeiro ela começa fazendo uma analogia tão interessante com a questão do papel. Então tinha um papel que era importante, e ela o perde, então procura esse papel. E aí ela faz uma coisa que a maioria da gente faz. Gente, se eu fosse eu, onde guardaria um papel importante? Eu acredito muito que isso daí é uma dualidade muito interessante. Entre o papel importante são as coisas da nossa vida, o nosso trabalho, o nosso emprego, coisas secundárias. Se eu fosse eu, é a nossa identidade. Aquilo que nós somos chamados para fazer, o nosso propósito, aquilo que nós realmente somos. Então ela começa o texto procurando o papel
que, convenhamos, é o que a maioria, nós todos aqui, fazemos na maioria das vezes. Aonde está o papel? E aí, se eu fosse eu, chama mais atenção. E aí ela fala uma parte que eu achei sensacional. A procura, então, do papel se torna secundária. Então, a ideia do trabalho, do serviço, o que ela estava fazendo ali. E aquela pergunta, se eu fosse eu, acaba vindo à tona. E aí ela fala, começo a pensar. E ela escreve, diria melhor, sentir. Olha que interessante isso, esse diálogo interior, essa conversa com ela mesma. E aí ela fala o quê? Não me sinto bem. Aquele ponto, né, de você olhar para você, de você, se eu fosse eu, a sua essência, aquilo que você tá aí, ó, dentro de você à tona, querendo a todo momento vir, mas não vem. E isso causa uma dor. Ela continua. A mentira em que nos acomodamos, ou seja, a zona de conforto. Aí ela continua. Essa mentira, ela agora foi locomovida do lugar onde se acomodara. Ou seja, ela foi traga para a consciência. Foi locomovida. Estava na zona de conforto, então trouxe para a consciência e falou, opa, se eu fosse eu. Então essa mentira que ela não estava sendo o que ela queria ser, ela foi locomovida para onde? Para a consciência dela. Então ela fala o quê? Ok, começa então a refletir sobre isso e vejo que realmente eu não sou eu. Vivo uma mentira. Essa mentira, ela estava na minha zona de conforto, em que realmente é muito mais fácil, é muito mais cômodo ser assim, né? Em fazer o que os outros esperam que eu faça, em não ser o que eu quero ser, em seguir aquilo que a maioria dita seguir, e assim por diante. Em outras palavras, eu vou deixando a minha identidade, o meu indivíduo, aquilo que eu vim ao mundo mostrar, em segundo ou quem dirá em último plano. Aí ela vira e fala assim, li biografias de pessoas que passam a ser elas mesmas e mudam completamente. Aí ela faz uma analogia interessante. Se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam. Ou seja, o que ela quis dizer com isso, né? Imagino aqui, fazendo uma reflexão com vocês. Talvez aquilo que nós estamos sendo hoje é tão diferente e é tão distante do que realmente nós somos, se eu fosse eu, que aquelas pessoas que estão acostumadas com a gente não nos reconheceria mais pelo simples fato de que o que a gente quer ser é tão diferente e tão distante do que somos hoje que realmente nem nos cumprimentariam. Passariam por nós e nem nos reconheceria do quão longe que tá. Eu acredito que essa maneira muito bela que ela escreveu, que nem os amigos, que são aquelas pessoas que a gente acha que nos conhecem bastante, que são as pessoas mais íntimas e mais próximas, nem mesmo essas pessoas nos reconheceriam, ou seja, de tão diferente que nós somos, aquela essência é diferente daquilo que nós estamos existindo e vivendo. Olha que ponto interessante. Aí ela coloca assim, metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Aí ela fala, eu terminaria presa na cadeia. Se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Eu achei isso aqui tão interessante porque ela fez uma analogia à questão dual, que o mundo é dual, de luz e sombra. A Clarice Lispector tem essa maneira muito profunda de conversar e eu acredito que quando ela coloca se eu fosse eu, se eu realmente fosse eu, provavelmente iria presa na cadeia, ela evidencia, ela coloca o lado de sombra que todos nós temos. E nós vivemos numa era em que nós queremos evitar essas coisas. Queremos evitar o nosso lado de escuridão e queremos evitar o nosso lado de sombra. E ela coloca, metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso nem sequer contar. Ou seja, eu acredito aqui que ela está expondo a sombra que todos nós temos. Ah, então que nós deveríamos fazer isso? Não, nós não devemos fazer isso, mas é reconhecer que temos esses pensamentos. Nós não vamos conseguir reduzir a nossa escuridão negando-a, mas é identificando onde ela está e levando luz lá. Ou seja, nós precisamos admitir que nós somos, às vezes, impetulantes. Nós precisamos admitir que às vezes nós somos sem educação,
Que existem atitudes, por exemplo, no nosso dia a dia que nós poderíamos estar sendo racistas, homofóbicos, preconceituosos de qualquer maneira. É necessário identificar isso. E muitas vezes a gente não identifica. E ela fala, olha, se eu fosse eu, ou seja, o que você realmente é, no seu estado ali de essência, você tem esses preconceitos, você tem esses problemas. Então, se você realmente fosse você, se você não ficasse ali preso nas convenções sociais que te impedem ali e não deixam isso vir à tona, digamos assim, vem essa questão de, olha, se eu fosse eu provavelmente pararia preso. Então vem aquela questão, então você está falando que a gente tem que ser nós mesmos e trazer o mal à tona. Não é trazer o mal à tona, mas é reconhecer que nós temos a nossa parcela de maldade, a nossa parcela de sombra e trabalhar em cima dela. Nenhuma pessoa se torna iluminada, nenhuma pessoa se torna sábia, nenhuma pessoa se torna educada evitando essas coisas, mas levando luz lá, levando conhecimento lá e, acima de tudo, tendo humildade de admitir, olha, eu não sou bom nisso, olha, eu errei, mas estou buscando melhorar. E aí ela coloca, se ela fosse ela, daria tudo o que é dela e confiaria o futuro ao futuro, ou seja, a ideia da luz, a ideia das nossas qualidades, dos nossos valores, da nossa sabedoria, de reconhecer a ideia de que o que nós fazemos pode sim impactar a vida de alguém. E aí ela fala assim: se eu fosse eu, representa o nosso maior perigo de viver. Por quê? É a entrada do desconhecido. Realmente, nós estamos ali tão preocupados com o papel. Cadê o papel importante? Cadê o papel importante? Que o se eu fosse eu, esse mundo desconhecido, essa zona de descoberta, de saber quem é você, que é uma coisa que, ó, desde a antiguidade já estão falando pra gente, olha, conhece a ti mesmo, saiba dos seus defeitos, saiba dos seus pontos de luz. Isso é extremamente desconfortável, difícil e que a maioria das pessoas não se preocupa. Aí você pode estar pensando assim, né? Que é uma pergunta que eu me faço muito. Mas por que que eu vou fazer isso? Falo por mim. Todas as vezes em que eu me encarei e que eu aceitei os meus defeitos e reconheci as minhas qualidades, eu consegui me tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, eu tinha um defeito de organização. Eu poderia ser muito inteligente, tinha facilidade de pegar alguns assuntos, mas eu era extremamente desorganizado. Eu fazia várias anotações que poderiam me ajudar muito numa prova, mas eu acabava perdendo aquele papel. E eu não queria constar e tomar a consciência e me conhecer lá no se eu fosse eu ali na minha essência, de que eu era desorganizado. A partir do momento em que eu tomei a consciência disso, que eu falei, peraí, gente, eu sou desorganizado. Eu não sou uma pessoa exemplar na organização, eu preciso mudar isso. Se eu quero alinhar, se eu quero melhorar, eu preciso ter consciência disso. De novo, eu não me torno uma pessoa organizada, eu não me torno uma pessoa exemplar negando isso. Pelo contrário, é reconhecendo e melhorando. Agora, convenhamos, quantas vezes nós negamos os nossos defeitos e por conta disso, talvez, nós não conseguimos então melhorar, né? E aí, então, a Clarice Lispector fala assim, ó, que ela tem uma intuição de que se a gente caminhasse para se eu fosse eu, a gente viveria a experiência do mundo. Experimentaríamos, então, a dor real. Lembra da questão da sombra? Seria realmente difícil. Que aí ela coloca, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Olha para você ver a profundidade disso aqui. Realmente, ó, bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Pessoal, isso aqui é sensacional. Realmente, quando a gente para pensar, a gente tá numa cultura tanto do imediatismo, de relações tão superficiais, que a gente está literalmente ensinando uns para os outros a não lidar com os nossos lados de sombra, a não fazer esse diálogo interior, a não refletir. Nós estamos literalmente caminhando no caminho contrário a essa tendência, buscando cada vez coisas mais rasas, coisas mais rápidas, mais fáceis. E a gente tem observado que essas construções não têm construído nada. Porque é uma coisa que a gente observa, não se constrói uma casa, um prédio da noite por dia. A gente sabe disso no plano material. Vocês acham que no plano mental, psíquico, emocional, espiritual, não vai ser diferente? Demanda tempo.
De novo, a gente precisa trazer essa consciência de que a gente quer algo duradouro, algo que realmente vai nos fortalecer, algo que realmente vale a pena. A gente precisa primeiro aceitar e conhecer que vai demandar muito tempo e dedicação. E ela fala, então realmente a nossa dor é aquela que nós aprendemos a não sentir. Nós temos cultivado isso, né? A evitar as nossas dores. Porém, também seremos tomados de um êxtase de alegria pura e legítima. E aí ela coloca assim: mal posso adivinhar como que seria. Aí ela fala: não, acho que eu estou adivinhando, sabe por quê? Eu me senti sorrindo. E eu tive também uma espécie de pudor. O que seria esse pudor? Aquele pezinho atrás, quando você tem diante. E aí ela conclui, né? Espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Ou seja, sabe quando você, por exemplo, vê uma estrada muito comprida e você não vê o fim dela e você fica meio assim, opa, o que é isso? Ou quando você olha para o céu e vê aquela infinitude de coisas e fala, meu Deus. Ou quando, por exemplo, você vai começar uma graduação, você vai começar uma pesquisa e vai demandar anos e você fala, meu Deus, você tem a sensação de que vai ser algo enorme. Você fala, oh, meu Deus, e parece que até você fica assim, ó, apertado. Em outras palavras, esse pudor, o peso da responsabilidade, o peso de, olha, vale a pena, mas é grandioso, é vasto, precisa de dedicação. Então, a hora que a gente para pensar nesse poema, Se Eu Fosse Eu, da Clarice Lispector, nos convida a refletir tantas coisas sobre a questão da prioridade, se isso realmente tem sido ou não uma prioridade para nós. Que quando nós encaramos essa situação e a gente para pensar, ou como ela diria, sentir, isso pode nos trazer um pouco de dor, porque a gente, fazendo esse diálogo interior com nós mesmos, veremos que talvez nós estejamos deixando nós mesmos de lado, como talvez a última opção, ou talvez nenhuma opção, né? Talvez nenhuma opção. Ela fala sobre a questão da gente reconhecer os nossos lados de luzes e sombras, de saber identificar esse ponto, e faz uma crítica que realmente nós vivemos numa época em que nós temos sido ensinados a não verificar isso, a não aceitar as nossas dores, a não trabalhar elas. Pessoal, como que o médico cura uma dor se o paciente não identifica onde que está a dor? Como que o médico cura uma dor de cabeça se o paciente não chega lá e fala, estou com dor de cabeça? Nós precisamos reconhecer as nossas dores, nós precisamos falar sobre elas e trabalhar em cima delas. E mais do que isso, buscar sermos nós mesmos. Adorei esse poema aqui é sensacional. Amo Clarice Lispector. Espero que esse vídeo tenha trago a você várias reflexões assim como eu, assim como para mim, e que a gente comece então a refletir sobre isso daqui. De todas as questões, eu acho que uma frase sensacional desse poema é: começo a pensar, diria melhor, sentir. Sensacional. Se eu fosse eu, Clarice Lispector. Adorei. Espero que vocês fiquem bem e nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo.